Queria orar pelo Rodrigo, que vai trazer a mensagem aqui hoje. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem levantado pessoas para servir também no ministério da palavra. Eu tenho certeza que todo mundo que prega aqui nessa igreja tem reverência e temor pela palavra de Deus. Uns mais pentecostais, outros mais presbiterianos. Tem até batista, tem para todos os gostos. Eu não sei o que vai sair aqui hoje, se vai ser presbiteriano, pentecostal, batista. Nós vamos ver. Mas eu queria que vocês orassem pela vida do Rodrigo, estivessem em espírito de oração e com o coração aberto. Porque o importante não é quem vai pregar, mas é a palavra de Deus que está no centro. Então, independente de quem vai servir aqui, vai servir com temor para entregar fielmente uma pregação das Escrituras. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero apresentar o teu filho diante de ti, Senhor Rodrigo, Pai. Abençoa ele, Pai. Usa ele poderosamente, Deus. Coloca as tuas palavras na boca dele, Deus. E fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Eu sei que tu és fiel à tua palavra, Deus. E se a tua escritura for pregada com fidelidade nessa noite, Deus, vidas se converterão, corações serão transformados e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a ficar de pé para a leitura da palavra. João 11. A partir do versículo 17. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Até aqui. Senhor, que a pregação do Teu Evangelho gere vida nos corações e revigore a alma. Ajude-me a comunicar as riquezas do Teu Evangelho. Ilumina os nossos olhos e mentes, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra.
Fala com o teu povo. Estamos aqui para te ouvir. Que sejamos ensinados pela tua palavra e confortados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine sobre o seu caráter nessa noite. Hoje a gente vai conversar sobre esse encontro de Jesus com essas duas mulheres, Marta e Maria. Ele encontrou essas duas mulheres numa situação de luto, numa situação difícil. E Jesus amava muito Marta e Jesus amava muito Maria. Essa narrativa fala do relacionamento de Jesus com essas duas mulheres. E também fala de como ele se relacionou com Lázaro. E eu acredito que hoje a gente vai poder entender também um pouco mais sobre quem é Jesus, como ele se comporta, como ele se relaciona com as pessoas. A partir desse texto a gente vai conseguir aprender um pouco mais sobre como Jesus se relaciona. Não só sobre Marta, não sobre Maria, mas sobre como o coração de Jesus se move. Então, essa narrativa fala desse relacionamento de Jesus, de amor por Maria, por Marta e por Lázaro. Lázaro ficou muito doente, estava prestes a morrer. Então, Marta e Maria moravam em Betânia, mandaram um mensageiro até Jesus e esse mensageiro falou: Lázaro está doente. E Jesus, ok, Lázaro está doente. E ficou mais 2 dias onde ele estava. Ele não foi direto encontrar Lázaro para curar ele. Ele ficou mais um tempo onde ele estava. Quando Jesus chegou em Betânia, a cidade de Maria e de Marta, Lázaro já estava morto há 4 dias. E chegou Jesus, estava próximo de Betânia. Quando Jesus estava chegando na cidade, Marta chegou próximo dele e falou: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela voltou para os aposentos onde estava acontecendo o funeral e Maria estava chorando, com os judeus consolando ela e falou: Maria, o mestre está chegando na cidade, ele quer falar contigo. Então ela levantou e foi. E quando ela foi até Jesus, ela se atirou nos pés de Jesus e falou as mesmas coisas que Marta falou. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Então, esses são a síntese dessa história que a gente vai conversar hoje. É isso que aconteceu. Então, as duas irmãs, elas falaram as mesmas palavras, palavra por palavra. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus, ele falou coisas diferentes, respondeu de forma diferente para a mesma pergunta. Para Marta, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você viverá se você crer em mim. Para Maria, ele olhou para Maria, ele se comoveu com a situação e ele não falou nada, ele chorou. Jesus chorou naquela situação. Ele sentiu nas suas entranhas aquele momento de dor e de sofrimento. Então a gente tem nessa passagem Deus poderoso pela sua palavra, e a gente tem nessa passagem Deus homem e compassivo. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre esses aspectos de Jesus conversar conosco pela palavra dele, às vezes não respondendo exatamente o que a gente perguntou, mas dizendo algo da parte dele, ele declarando que ele é a ressurreição e a vida. E de outra forma, Jesus falando conosco e chorando conosco as nossas dores e dificuldades. Então, esse é o resumo
da história. E agora a gente vai conversando um pouco, estudando esse texto e conversando sobre esse texto. Ambas falaram a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todo mundo estava pensando isso. Por que Jesus demorou tanto? E elas falaram. Marta falou aquilo que estava engasgado. Ela estava ansiosa, ela estava velando o irmão e esperando. Pô, já mandamos faz 3 dias, 4 dias. O mensageiro já chegou até Jesus. Ele já devia ter chegado aqui. A gente enviou antes de Lázaro morrer. Jesus amava Lázaro. Por que ele não está aqui? E está acontecendo o velório e ela está ali naquela situação e ela já está do lado de fora da casa. Ela está ali esperando, olhando para frente, para a entrada de Betânia. Por que Jesus demorou tanto? É isso que estava engasgado na garganta de Maria e de Marta. Por isso que elas falaram a mesma coisa. Elas deviam conversar entre elas. Pô, Jesus já devia ter chegado. Agora o nosso irmão morreu. Aparentemente, Jesus se demorou muito e perdeu o timing de curar Lázaro. É isso que aparentemente aconteceu. Se Jesus tivesse vindo mais rápido para Betânia, Lázaro não tinha falecido. Todo mundo pensava isso. Os seguidores de Jesus e os judeus sabiam que Jesus tinha poder de fazer muitos milagres. Por isso eles estavam na expectativa. Jesus vai chegar aqui e vai curar o meu irmão, porque Jesus cura pessoas. Jesus cura pessoas. Eles sabiam disso. No ministério de Jesus, esse foi um dos últimos milagres que ele fez antes de ir para a cruz. Esse foi um clímax no ministério de milagres de Jesus. Ele deixou esse para o final. Todo mundo já sabia que Jesus podia curar. Mas muitos não sabiam que ele podia dar a vida para quem não tem vida. E é por isso que ele esperou esse momento para nos ensinar isso. Que além de curar, ele pode dar a vida para quem não tem vida. Lázaro era amigo dele. Ele se refere, Lázaro, o teu amigo Lázaro está doente, o nosso amigo, os discípulos gostavam de Lázaro, ele devia ser gente boa. Ele devia ser gente boa. O teu amigo, ele é o amigo. Lázaro é chamado assim. Então Jesus tem todo o poder para dar a vida, para curar doenças, mas para dar vida para quem não tem vida. Ele é a ressurreição e a vida. Foi isso que ele falou para Marta. Quando Jesus nos chamou, ele nos chamou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então todos nós ouvimos, sai para fora, Lázaro. Nós também estávamos mortos quando Jesus falou conosco. Jesus tem todo o poder nos céus para nos dar a vida na terra. E quando ele veio na terra, ele chorou, ele sentiu nas suas entranhas o que é o poder do pecado. Ele se compadeceu de nós. Ele despertou Lázaro do sono e nos despertou também do sono profundo das trevas. Com o poder da palavra, ele nos tirou das trevas. Quando Jesus decidiu curar Lázaro, ele sabia o que se aproximava para ele. Ele sabia que aquele milagre era um dos últimos milagres que ele ia fazer. Ele sabia que isso ia acontecer. Ressuscitar Lázaro custou a vida de Cristo. Ele sabia que estavam perseguindo ele. Ele sabia que se ele fosse para a Judéia, ali onde estavam perseguindo ele, ali iam pegar ele e iam matá-lo. E demorou um tempo para ir. Mas ele foi. E ele foi sabendo que aquilo ali custaria a vida dele. Ele deu a vida dele, ele colocou a vida dele em risco até o fim e custou o sangue dele ressuscitar Lázaro. Custou o sangue dele. Ele sabia que a consequência dele ir naquela circunstância era a morte. E ele foi para lá para ressuscitar Lázaro. Quando ele foi ao encontro de Lázaro, ele foi ao encontro da própria morte.
Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele estava assoprando para a morte. Morte, tu não tem poder sobre a vida e eu tenho a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava declarando isso para Marta. Mas ele também estava declarando para o inferno que ele ia vencer a morte. Que ele ia vencer de forma definitiva. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus quis deixar, antes de ressuscitar, ele quis deixar uma pista e uma resposta antecipada. Eu vou vencer a morte. Então, ir até lá e fazer esse milagre custaria o seu sangue, e ele foi lá fazer esse milagre. Marta e Maria falaram a mesma frase. Jesus respondeu de forma diferente. A primeira pessoa que encontrou Jesus foi Marta. Ela disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Logo depois, Maria encontra Jesus e fala a mesma coisa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus deu respostas diferentes para essas duas irmãs. Por que ele fez isso? A pergunta era a mesma. Para Marta, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Isso implica em dizer que Jesus é Deus. Ele está dizendo para Marta: Marta, eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder sobre a morte. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E daí ela fala: eu sei que um dia vai acontecer a ressurreição. Ele diz assim: não, só um pouquinho. Eu vou ressuscitar o teu irmão. Não é essa ressurreição dos últimos dias. A ressurreição está aqui falando contigo. Foi isso que aconteceu naquele encontro. E Marta, quando ele falou isso, eu sou a ressurreição e a vida, o que Marta falou? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta respondeu, Jesus falou para ela: eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida. E o que Marta falou? Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Ela ainda não tinha expressado isso. E naquele momento de dor, ela falou: tu és o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus estava indo lá curar Lázaro, mas ele também estava para extrair isso de Marta. Também estava para olhar para Marta e falar: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tu ainda não falou que tu crê em mim como filho do Deus vivo. Então hoje eu venho aqui conversar contigo, Marta, também. Isso exigiu dela uma resposta verbal. Exigiu dela ela falar, declarar isso. Diante dessa afirmação, quando Jesus fala conosco que Ele é Deus, a gente tem algumas alternativas. Jesus falou no ministério, enquanto Ele andou sobre a terra, Ele falou várias vezes: eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu que falo contigo, com essa mulher samaritana que a gente viu, esse é o Cristo. Ele se revela diante para cada um que está aqui. Em algum momento da tua vida, Jesus vai falar contigo: eu sou Jesus, o Cristo. Eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Deus. Tu crê em mim? Ele vai chegar um momento da tua vida e vai te abordar. Jesus vai te abordar. E diante disso, e sabendo que ele falou isso quando ele estava no ministério na terra, enquanto ele estava na terra, a gente tem algumas alternativas. Bom, ele falou que é Deus. Ele falou que é Deus, então o que a gente pode pensar? Bom, então, ou ele é lunático, pode ser, não está batendo bem, está falando que é Deus, né? Será que é um Henrique Cristo da vida? Que está falando que é Deus? É lunático, né? Pode ser. Ou ele acha que é, mas não é, né? É enfermo da cabeça. Ou de fato ele é quem ele afirma ser. Ou ele é Deus. Marta responde afirmando que Jesus é o Cristo, o Messias que devia vir ao mundo. Ele precisou confrontar ela com a verdade. Jesus tem
principalmente 2 ministérios ao falar conosco. Ou ele nos confronta com a verdade, diz a verdade para nós e exige uma resposta. Eu sou a ressurreição e a vida. Tu tá vendo que Marta chegou enlutada diante dele, agitada, e ele falou algo que ele não esperava. Ela esperava um abraço, ou vamos lá, vamos curar o teu irmão. Mas ele resolveu ensinar ela naquele momento de dor. Às vezes Jesus faz assim com a gente. Às vezes o momento parece inadequado. Poxa, não está vendo que eu estou sofrendo? Por que só não me ajuda? Jesus chegou e ensinou ela naquele momento com a palavra de Deus, com a verdade. E a verdade, ela exige uma resposta de nós. Isso é o que a gente chama do ministério da palavra. O presbítero, o bispo, quem ministra, ele tem dois ministérios principais, o da oração e o da palavra. O da palavra, de estudar o texto, de ver a Bíblia. E também tem o da oração, que se relaciona muito com a questão do ministério da verdade de Jesus, da palavra de Deus, de revelar as coisas para nós, de nos confrontar. Mas Jesus também tem o ministério da oração ou das lágrimas. Quando Maria veio conversar com ele, a resposta dele não foi nenhum ensino, mas foi um ensino de lágrimas. Jesus é o sacerdote que se compadece de nós. Ele é um Deus diferente. Ele é um Deus verdadeiramente humano. E não é um super-humano. É um humano como um humano. Eu vou lembrar quando ele chegou e conversou com Maria. Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. A gente está vendo aqui que ele se comoveu. Ou talvez aqui a nossa tradução não seja a melhor, mas ele ficou mexido. Ele ficou, sabe? Esse se comoveu, isso implica que ele realmente sentiu nas entranhas dele aquela dor, aquele sofrimento. E ele chorou. Eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 diz assim a palavra de Deus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus comoveu-se fortemente no espírito. Ele ficou mexido. Por quê? Porque ele é um Senhor, ele é nosso sumo sacerdote que pode se compadecer. Ele sente as nossas dores e os sofrimentos, os nossos lutos, os nossos choros. Ele é um sacerdote que chora. Ele se compadece das nossas fraquezas. Daí vocês vão me dizer assim: tá, mas me explica um pouco melhor isso. Por que ele chorou a morte de Lázaro, sendo que ele podia chegar antes? Não está fazendo muito sentido. Jesus, ele se importa com a dor que há no mundo hoje, porque o mundo criado por ele não era assim, com tanta dor e com tanto sofrimento. Não tinha morte. A morte não foi inventada por ele. E quando ele nos vê sofrendo por circunstâncias ou a morte de um ente querido, ele sente essa dor junto conosco.
porque isso é resultado do pecado no mundo. E como diz em Hebreus 4,15, ele se compadece, ele sofre junto conosco. Só que diferente de nós que sofremos e às vezes a gente cede por pecado, ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. É diferente. Não é que nem eu me compadecer pelo Lucas. É diferente, porque ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Às vezes a gente vai até um certo ponto e pum, cai, peca. Imagina que se tu não... Jesus que não pecou. Ele foi até um certo ponto e continuou indo. As tentações continuaram vindo e ele continuou aguentando, ele continuou não pecando. E até o fim ele foi assim. Então ele muito mais pode se compadecer do que alguém igual a nós que já caiu, porque ele foi até o fim não pecando. Então ele muito pode se compadecer. E muito pode se compadecer de nós. E foi isso que ele viu quando o filho dele, o amigo dele morreu. Ele viu, a morte é suja, a morte, essa dor que está acontecendo em Maria e Marta, isso comoveu ele. Tudo que Jesus fez foi movido por essa forte emoção, essa violenta emoção, essa comoção no espírito, essa comoção no coração dele fez com que ele falasse: Pai, eu sei que tu me ouves, mas por causa deles, ressuscita Lázaro. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia ser chamado, logo iam pegar ele, iam matar ele. Mas ele foi comovido por aquilo e ressuscitou Lázaro, custasse o seu sangue. E quando hoje Jesus está ressuscitado nos céus, e ele não está menos compassivo com os nossos sofrimentos do que ele estava no ministério quando ele estava andando na terra. A nossa intuição diz que Jesus Cristo está conosco quando tudo vai bem. É isso que a nossa percepção de mundo diz. Mas aqui diz que o sumo sacerdote se compadece nas nossas fraquezas. Então é quando a gente está mais fraco que ele está mais compadecido conosco. Quando a gente está mais carregando peso, é quando ele está mais próximo de nós. O que significa compadecer, né? Que a nossa dor também dói em Jesus. Ele sente o sofrimento como sendo o sofrimento dele. Aqui, vamos aproveitar que é Dia das Mães e vamos fazer um exemplo. Quando um filho está doente, a gente pensa: eu preferia eu estar doente do que meu filho estar doente. A pessoa fica realmente muito triste. Fica comovido. Esses dias no grupo caseiro, o Jonathan comentou assim: tem poucas coisas que me tiram do eixo, e quando eu vejo um filho meu doente, isso me abala. É a mesma coisa. Jesus, ele nos vê como filhos amados, e ele realmente se abala. Ele se abala junto conosco. Ele nos vê com esse olhar compadecido. Ele se compadece de nós, ele sofre conosco, ele sofre com a gente. Jesus não é um Deus do Olimpo, longe, forte, poderoso e lá longe, e que não possa se compadecer. Ele não é um Zeus da vida, ele não é isso. Jesus é totalmente Deus. E Jesus é totalmente homem. Ele não é um super-homem sem pecado, ele é um homem sem pecado. E ele não está no poço do pecado conosco. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele nos tira do poço, sem estar dentro do poço do pecado. E ele quer nos tirar dessa condição de sofrimento. É tudo que ele quer, não ver o seu filho sofrendo. Ele quer que a gente não sofra mais do que a gente quer.
no coração dele tem mais vontade de nos tirar da situação de angústia do que nós mesmos querer sair da situação de angústia. Então, Jesus ele usou desse ministério de lágrimas com Maria, porque ele conhecia Maria. E ele usou do ministério da palavra com Marta, porque ele conhecia o coração de Marta. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas numa situação de dor, e a gente não sabe se abraça ou se a gente diz algo. Jesus sempre sabia se ele abraçava ou se ele dizia algo. Jesus sempre sabia. Ele sabia, ele conhece o coração das pessoas. Ele nunca erra nesse lágrima, eu vou chorar com essa pessoa ou vou ensinar algo. Ele nunca erra. A gente erra às vezes. A gente tinha que só abraçar e a gente fala demais. Ou devia ensinar algo e não ensina. Mas Jesus não. Ele é certeiro. E ele nos aborda de uma forma maravilhosa e adequada. É por isso que eu queria comentar. Isso fala sobre Jesus, não fala sobre Marta ou sobre Maria. Está entendendo um pouco como é que Jesus se relaciona com o seu povo, com aqueles que ele ama. Agora a gente vai ir para o argumento final. Tá? Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. É o que está escrito. É o que está escrito. Se a gente for ler com cuidado, vai dizer que Jesus amava os três. Ele amava os três. E como é que era essa família? Essa família era uma família judaica. Ela era uma família benquista pela comunidade. Tanto que Lázaro morreu e veio gente visitar. E ficaram vários dias ali, velando e consolando as irmãs. Vamos tentar entender um pouco sobre essas pessoas e sobre esse contexto. Muitos judeus gostavam deles. Eles eram amáveis, eles eram queridos. Tanto que, vamos lá, o teu amigo está doente, e daí vamos com o nosso amigo Lázaro. Percebe como tem essa relação de afeto com essa família? Como os judeus vêm e ficam dias consolando elas. Como isso... E depois que Lázaro ressuscitou, como pessoas vieram, como isso mexeu na comunidade. Eles eram, digamos assim, benquistos pelas pessoas. E queria conversar com vocês para ver como essas pessoas eram diferentes, bem diferentes umas das outras. Marta provavelmente era uma irmã mais velha. Por que a gente está dizendo isso? Ela era uma pessoa responsável, ansiosa, distraída, preocupada, inquieta, agitada. Essa era Marta. Ocupada em serviços, sempre trabalhando. Mas Marta também era hospitaleira. Ela hospedou Jesus na casa dela antes desse encontro. Ela abriu as portas da casa dela. Marta não tem só defeitos. Marta ela era hospitaleira. E ela era expressiva, ela era sincera. Ela estava esperando, quando ele chegou, ela falou: se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. E ela acreditava na ressurreição. A gente sabe bastante coisa de Marta. A gente sabe que ela acreditava na ressurreição já. E ela declara que Jesus é o Filho de Deus, e ela declara isso verbalmente. Ela expressa a devoção dela, o reconhecimento dela, verbalmente. Jesus amava Marta. Talvez a gente tenha aqui pessoas diferentes hoje. Pessoas com temperamentos ansiosos, nervosos, que caminham para um lado para o outro, sempre trabalhando. E Jesus amava Marta e ama pessoas que têm esse aspecto temperamental. E ele amava tanto a Marta que ele deu uma oportunidade para ela falar. Qual é a tua resposta, Marta, ao Evangelho? Ele deu uma oportunidade para ela. Fala, Marta, fala. Marta, Marta.
Eu acredito que quando ele falou Marta, Marta, ele estava rindo, assim, Marta, Marta. Sabe, não estava assim, Marta, Marta, brabão. Não, ele estava, Marta, olha, a Marta é assim, sabe? Eu acredito que ele estava fazendo assim. Ele amava Marta. E ela falou, tu és o Cristo. Maria já tem uma personalidade diferente de Marta. A Maria é aquela pessoa que escolhe a melhor parte no passeio. Jesus está aqui na minha casa, eu vou ficar aqui sentadinho ouvindo. Deixa que a minha irmã faça comida e tal. A Maria, ela queria estar aos pés de Jesus. Ela sabia, ela reconhecia. Ela era mais de boa da vida. Ela reconhecia um momento assim, eu vou ficar aqui, meu. Jesus está aqui. Eu vou ficar correndo, fazendo comida. Deixa para minha irmã. Deixa para minha irmã. Né? Maria, ela escolheu a melhor parte nos relacionamentos, que é ouvir Jesus. E vocês vão perceber, se vocês olharem com atenção, que em todos os encontros relatados na Bíblia, essa Maria, ela se joga aos pés de Jesus. É o jeito dela. No primeiro encontro, quando eles recebem Jesus, o que Maria faz? Marta está correndo, ansiosa, servindo, e fala, poxa, por que tu não coloca a minha irmã para me ajudar? E ela escolheu a melhor parte, aos seus pés Jesus escutava os ensinos. Depois, aqui nesse encontro do milagre da ressurreição de Lázaro, quando Maria encontra Jesus, o que ela faz? Se atira aos pés de Jesus. E depois de Lázaro ressurreto, 6 dias antes da Páscoa, está tendo uma janta, uma ceia, e Maria quebra um vidro de um perfume precioso, coloca nos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. De novo, ela está nos pés de Jesus. Essa é Maria. Ela é lembrada por isso, por essa característica devocional dela. Ela não precisou dizer com palavras, ou não foi registrado no Evangelho, a declaração verbal dela, mas como ela se relacionava com Jesus, a gente pode ver que Maria declarou com as suas atitudes que Jesus é o Filho de Deus. Com a sua atitude, Maria dizia que Jesus é Deus e que merecia toda adoração. Às vezes a gente está meio Marta, meio correndo. Às vezes a gente não está com essa coisa tão espiritual de reconhecer a presença de Deus. Mas Deus conhece a gente. Deus nos conhece. E Lázaro, o que falar de Lázaro? Lázaro, tu pode ler, eu não encontrei. Talvez tu encontre. Ele não tem muitas falas. Eu acho que ele era quieto. Mas também ele era de boa reputação. As pessoas gostavam dele. Não. Lázaro é uma pessoa ele só não fala muito. Ele era benquisto. Ele era amável pelas pessoas. Ele era querido na comunidade. A gente pode ver isso. As pessoas vieram pro enterro dele. Não sei quantas pessoas vão estar no meu enterro. Mas na do Lázaro, vieram várias. Vieram de outra cidade, entende? Lázaro era uma pessoa querida. Também, o que a gente sabe de Lázaro? Que Jesus amava Lázaro. Que os discípulos amavam Lázaro. E que Jesus chorou a morte de Lázaro. Tá vendo como é uma pessoa diferente, é uma pessoa mais quieta? Talvez parecido com a Mandinha. Muito querida. E a gente pode afirmar que Lázaro também reconheceu que Jesus é Deus. Que ele experimentou no seu corpo mortal o poder da ressurreição. Assim como nós podemos experimentar hoje, no nosso corpo mortal, o poder da ressurreição. Então, para uma, ele confrontou e fez ela falar. Para outra, a própria forma como ela se relacionava, ele já sabia, essa reconheceu que eu sou Deus. E para o terceiro, que era mais quieto, ele ressuscitou a pessoa. Fez ele experimentar no corpo dele,
para testemunho dos demais. Como eu comentei, foram 3 encontros com esses personagens na Bíblia. No primeiro encontro, Marta hospeda Jesus em casa, ele abre as portas, por isso que eu chamei a Marta de hospitaleira. A Maria ficou assentada, lembra dessa passagem? Ela ficou assentada aos pés de Jesus, nem era tão adequado para uma mulher ficar ali naquela situação. Os escribas torceram o nariz e ela não queria saber, ela só queria ficar ali, ouvindo. Tá, aos pés de Jesus era o rolê da Maria. A Marta, ela mostrou um ressentimento ali, por que minha irmã não me ajuda? E a Maria, ela priorizou os ensinamentos. Aconteceu isso. Esse é o primeiro relato. Vamos chamar do encontro do ensino, né? Que uma fez uma coisa e outra queria ficar aos pés de Jesus. Daí teve esse segundo encontro, que é o encontro do milagre da ressurreição de Lázaro. Que Marta já está esperando, está no velório, mas já está só olhando, esperando Jesus chegar. A Maria está ali sendo consolada. Ambas sabiam que Jesus viria, mas uma reagiu ficando na porta de casa olhando, a outra ficou chorando ali. Quando ele chegar, chegou, a gente conversa. São pessoas diferentes. E no terceiro encontro, é o encontro que Jesus é ungido para a morte dele. 6 dias antes da Páscoa, ele vai encontrar essa família de novo. Lázaro já estava ressurreto. E Lázaro, nesse encontro, vocês podem ler que ele não falou outras coisas, ou não nos foi dado a conhecer. Ele diz que ele jantou com essa família. Ele conversava com Jesus, a gente só não sabe o que, mas ele era querido. Nessa janta, presta atenção, nessa janta de novo, Lázaro é mais quieto, Maria está servindo. Percebe como não mudaram? Aconteceu um milagre. Vamos ver se eles se comportam diferente. Se comportam igual. E Maria está de novo aos pés de Jesus, chorando, limpando com seus cabelos os seus pés. Ela é conhecida por isso, essa devoção diferente, essa devoção. A gente falou das diferenças deles, né? Mas e como é que Deus tratou eles? Deus tratou eles considerando as suas individualidades. Jesus tratou eles considerando quem eles eram. Não tratou de forma igual todos eles, mas a todos estendeu o seu amor. Para esse, eu vou ter que forçar ela a falar. Para esse, eu vou precisar fazer um milagre. Para ele, entende? Ele não moldava a mensagem à pessoa, mas ele sabia com quem ele estava falando. Ele conhecia aquela pessoa. Ele conversa até hoje assim conosco. Jesus foi acessível a todos eles. Essa é a principal característica de Jesus. Ele é humilde, ele é acessível. Ele é amigável, ele é humilde. Então, todos eles foram tratados dessa forma pessoal e dessa forma carinhosa. E considerando o outro. Considerando quem é. Eu vou falar com o Jader agora. Deixa eu ver como ele é, como que eu vou conversar com ele. Não, agora eu estou conversando com a Jana. Só um pouquinho. Deixa eu falar com a Jana agora, entende? Ele está conversando com as pessoas de forma pessoal. Eu queria conversar com vocês sobre João 6,37. Não precisa abrir dessa vez. Vamos abrir. Quem quiser abrir, abre a Bíblia. João 6,37. Tá? João 6,37 diz assim: todo que o Pai... Voltou aqui. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vamos ler de novo porque ficou com um monte de risada no meio. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Às vezes, a gente tem um temor de que Jesus não vai nos receber porque a gente não se comporta de um certo jeito.
às vezes a gente tem um temor, senão ele não falaria isso. Ele está dizendo que ele não vai lançar fora. Se tu chegou diante de Jesus, ele não vai te lançar fora. Talvez você possa, olha só, essa igreja tem mais jovens e tal. Eu não sei se eu me encaixo nesse contexto. Mas ele está dizendo, de modo nenhum vou te lançar fora. É isso que a gente fala. Não, mas é que se tu me conhecesse, tu ia me lançar fora. Jesus conhece teu profundo. E ele está dizendo, eu não vou te largar fora. Eu não me comporto como Maria. Eu sou mais agitado, pô. Jesus está dizendo, eu não vou te lançar fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pecadores como nós, temos várias razões para pensar, dessa vez agora Jesus vai me lançar fora. Mas ele está dizendo que não. Mas eu sou um grande pecador, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Mas eu sou um desviado, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Mas de novo eu caí no mesmo pecado. De novo. Daí agora, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Ele não diz assim, aquele que vier a mim o contrito suficiente, eu não vou lançar fora. Aquele que vier a mim muito penitente no seu coração e chorando nos meus pés, eu não vou lançar fora. Aquele que vier a mim super espiritual, eu não vou lançar fora. Aquele que vem a mim sentindo muito mal, sofrendo pelo pecado, eu não vou lançar fora. Ele não fala isso. Ou assim, aquele que vem a mim com muita paixão, eu não vou lançar fora. Ele está dizendo que não importa se tu responde como Maria, como Marta, se tu é um adorador por excelência, se tu é um coração ansioso, não está entendendo que Jesus está aqui conversando contigo, não consegue prestar atenção. Um pouco que Jesus consegue falar contigo, ele só quer ouvir de ti, eu entendi que tu é Deus. Daí tu continua servindo e caminhando, e tu está caminhando, está ajudando. A gente lembra que Maria foi lá e chorou aos pés de Jesus, e limpou com seus cabelos. A gente não lembra o que Marta estava cozinhando, mas ela estava servindo, e foi importante naquele momento. As pessoas são diferentes. E se ele está dizendo que ele não vai lançar fora, ele não vai lançar fora. Não importa tanto assim a tua forma, o teu comportamento, sabe? Jesus ama a todas essas pessoas. Diz a palavra, Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Amava cada um deles. Eu vou aproveitar que hoje é Dia das Mães. Quando a mãe leva um filho no mar, o seu filho está segurando a sua mão. E quando vem as ondas, o filho até acha que ele está segurando a mão da mãe. Mas é a mãe que está segurando a mão do filho. É Jesus que segura a nossa mão. Ainda que a gente ache que nossos dedinhos é que estão segurando. É Jesus que está nos segurando perto dele. Não é o quanto nós conseguimos ser espirituais ou responder sempre com fé. Às vezes a nossa fé ela é misturada com incredulidade. A gente fala, eu creio que tu ressuscitou, e depois lá na frente, poxa, mas eu achei que aconteceu um milagre. E daí ele diz, só um pouquinho, eu vou fazer um milagre para Marta de novo. Tá vendo como ele é amável com Marta? Ele não diz, poxa, não, agora eu te larguei. Agora? Né? Não, ele é amável com Marta. Até o fim. E às vezes a gente não reage sempre bem, mas Jesus, ele nunca vai nos lançar fora. É a mão da mãe que segura o seu filho para quando vem as ondas. É a mão de Deus que segura os seus filhos quando vem as dificuldades, não nós. Nossa força espiritual de buscá-lo, a nossa disciplinas espirituais, não é isso. É porque Deus é poderoso e nos segura.
de maneira nenhuma Ele vai nos lançar fora. As nossas objeções têm que cair nessa noite. Mas eu não sou tão jovem como as pessoas dessa congregação. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Mas eu sou mais quieto, mas todo o que o Pai me dá, eu não lançarei fora. Agora vamos para as aplicações e para o encerramento. Deus nos aborda, Ele nos aborda de maneira eficaz, seja com palavras, seja com lágrimas. Se a gente estiver atento, às vezes a gente vai responder como Maria. Mas se a gente estiver sobrecarregado e cansado, às vezes a gente vai responder como Marta. Mas não é isso o que importa tanto. Ele diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos darei descanso. E Ele nos dá muitas oportunidades de reconhecer Ele como o Senhor. Seja chorando conosco, seja se compadecendo conosco, seja nos ensinando. E Ele respeita as nossas personalidades. Ele é amável. Ele não passa por cima e trata todo mundo de uma forma só. Ele considera nossas limitações e não exige que a gente responda sempre aos pés dele. Não é assim que sempre que Marta fazia também. E Ele amava Marta. E Jesus, Ele é gentil, tranquilo e Ele é compreensível. Uma das melhores ilustrações é que Ele está com os braços abertos. Não, Ele está com os braços abertos tanto quando Ele estava antes, quando estava na terra. Ele continua com os braços abertos hoje. Os braços dele não se cruzaram. Ele continua sendo acessível, conversando com cada um. Ele ama todos, sejam filhos deles que são mestres no serviço, que são Martas, trabalhadoras, sejam mestres na devoção e no choro, ou sejam pessoas quietas e tranquilas, como Lázaro e amáveis. Ele ama todas essas pessoas. E Ele nos respeita também. Ele não exige que a gente seja Marta, não exige que a gente seja como Lázaro. Ele respeita, não, esse aqui é assim. Marta. Ah, Marta é assim, não adianta. Ah, tá Maria chorando de novo. Entende? Jesus é Deus acessível. Ele é humilde. O Senhor ressurreto nos céus hoje não está menos disponível, menos compassivo do que quando Ele andou sobre a terra. E o desejo de Deus, maior do que o teu desejo, é que tu encontre descanso nele. Seja você com Marta, Maria ou Lázaro. João 11.5, nesse mesmo texto diz: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. E todo aquele que o Pai me dá, o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Para encerrar, Jesus é Deus compassivo. Só quero que vocês pensem nisso. Jesus chorou. Tudo que Ele fez foi movido por essa grande comoção. Tudo que Ele fez foi por amor, por graça, por misericórdia. As obras de Cristo nasceram das suas entranhas. Ele fortemente se comoveu e Ele fortemente se comove conosco. E Ele chora as nossas dificuldades na terra, porque a gente está aqui na terra sofrendo por causa do pecado. Ele chora quando a gente perde o emprego. Ele chora quando a gente não está tão bem mentalmente. Ele não ficou alheio ao nosso sofrimento. Assim como uma mãe que sofre quando o seu filho está aflito e sofrendo, Jesus se compadece de nós. Ele sofre conosco. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos de diferentes formas. Tu nos conheces, Senhor. Que a gente possa te responder, Senhor, com fé. Seja com as nossas ações, sejam com nossas lágrimas.
Nós te adoramos e reconhecemos nessa noite que tu és o Filho de Deus. Muito obrigado por nos tratar com tanto amor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém.